Bom dia a todos. Vamos então dar início à nossa reunião do dia 29 de janeiro e a ordem do dia indica-nos que o primeiro ponto é relativo à audição do ex-ministro da Saúde, o deputado Manuel Pizarro, e é requerimento do Partido Chega sobre a taxa de mortalidade fetal e infantil. A grelha de tempos é que nós já estamos habituados, portanto o grupo parlamentar requerente dispõe de 4 minutos iniciais, depois o Dr. Manuel Pizarro tem também 4 minutos para responder imediatamente a seguir e depois vamos fazer a ronda pelos partidos, todos eles também com 4 minutos e no final faz o somatório das intervenções e o Sr. Deputado dispõe do mesmo tempo. Passo então a palavra ao Deputado Rui Cristina. Faça favor, tem 4 minutos. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Deputado Manuel Pizarro, seja bem-vindo à Comissão de Saúde. Os dados apresentados pela entidade reguladora da saúde no relatório de monitorização sobre o acesso e atividade dos prestadores de cuidados de saúde da obstetrícia impõem uma análise rigorosa. A taxa de mortalidade fetal é um indicador crucial das condições de saúde reprodutiva, acesso e qualidade da assistência na gravidez e no parto. Esta preocupação é partilhada por diversas entidades, como a Ordem dos Médicos, que classifica estes dados como reflexo da qualidade do Serviço Nacional de Saúde, e a Ordem dos Enfermeiros, que alerta para a necessidade urgente de medidas. Embora Portugal esteja abaixo da média da União Europeia, a mortalidade fetal e infantil aumentou 36% de 2022 para 2023, um dado preocupante que coincidiu com o período em que o Dr. Manuel Pizarro foi Ministro da Saúde, de 10 de setembro de 2022 a 2 de abril de 2024. Destaca-se o caso da região de Lisboa e Val do Tejo, onde os óbitos fetais e neonatais quase duplicaram em 2023, registrando-se mais de 106 casos face ao ano anterior, e esta realidade exige aqui respostas imediatas e uma estratégia eficaz. Particularmente grave é a situação na Península de Setúbal, com uma taxa de mortalidade infantil de 3,7 casos por 1000 nascimentos, superior à média europeia, enquanto na Grande Lisboa é de 2,6 por 1000 nascimentos. Segundo diversos especialistas, estes números podem resultar de múltiplos fatores, entre os quais a falta de acesso a cuidados pré-natais, agravada pela incapacidade dos serviços, como os encerramentos intermitentes das urgências. As gravidezes não acompanhadas, associadas ao aumento da população estrangeira e ao fenómeno turismo de saúde, e o crescente número de grávidas em idades avançadas, elevando assim os riscos. Urge uma análise mais detalhada aqui dos dados para compreender a origem do problema e delinear soluções concretas. Assim, coloco aqui as questões, eu sou o Dr. Manuel Pizarro, quais são os principais fatores que, no seu entender, contribuíram para o aumento dos óbitos fetais e neonatais em Lisboa e Val do Tejo em 2023 e se estão relacionados com recursos humanos, infraestruturas, acessibilidade ou qualidade dos cuidados. Reconhecendo a mortalidade infantil como um indicador chave de saúde pública e crucial para o programa de prevenção, que medidas concretas foram adotadas no seu mandato e que entidades foram envolvidas e que resultados se esperavam? E que ações foram desencadeadas para mitigar as desigualdades no acesso a cuidados entre regiões, sobretudo em Lisboa e Val do Tejo, e que impacto tiveram os encerramentos intermitentes de urgências obstétricas nestes indicadores e se foram implementadas aqui medidas para minimizar este efeito. Por fim, a última pergunta, o fenómeno turismo de saúde, a que apelidam turismo de saúde, em que mulheres estrangeiras chegam a Portugal sem acompanhamento da gravidez, se poderá ter aqui um fator relevante, poderá ser um fator relevante para o aumento dos óbitos e que medidas considera adequadas para enfrentar esta situação. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelo cumprimento do tempo. Passo então a palavra ao Dr. Manuel Pizarro para
Esclarecimentos, 4 minutos também. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Muito bom dia a todos. Muito obrigado por me terem chamado aqui. Acho que é muito útil fazermos este debate e fazermos com a profundidade e a serenidade que ele necessita. Primeiro ponto que acho que é muito relevante: Portugal é um dos países do mundo com melhores resultados em matéria de saúde materna e infantil. E o facto de haver problemas e de ser necessário estar alerta a todos os problemas que surgem não pode fazer omitir essa realidade. Depois quero chamar a atenção de um ponto. O principal comparador que é utilizado é a mortalidade infantil, e os 5 melhores anos da história em mortalidade infantil são 2020 e 2021, com 2,4, 2023 e 2010, com 2,5, e 2022 com 2,6. São os melhores anos. A minha fonte podia ter ido ao ChatGPT ou ao DeepSeek, mas foi mesmo à Pordata. Portanto, é na Pordata que eu retirei os dados. Portanto, vamos ver. Os 5 melhores anos, nos 5 melhores anos da história de mortalidade infantil, incluem-se os últimos 4. É factual. O melhor ano a seguir é 2017 com 2,7. Eu fui ver os números, portanto tenho isso bem presente. O que aparentemente indica que nós não temos nenhum problema estrutural de gravidade no sistema de saúde materna e infantil. Quer isto dizer que não devemos estar atentos aos dados que aparecem? Temos que estar atentos. É preciso ver, primeiro, se há uma regularidade nesses dados. Não se pode extrapolar uma decisão global para os dados de um ano. Se vir ao longo da linha do tempo, há anos em que há mutações grandes de um ano para o outro. Eu, aliás, prevejo que a mortalidade infantil vai aumentar significativamente em 2024 em relação a 2023, e é preciso saber se isso é... nós só saberemos os dados da mortalidade infantil lá para abril ou maio, quando o INE publicar os dados. Mas os números preliminares publicados no mês de dezembro indicam uma provável subida da mortalidade infantil, e eu daí não tiro nenhuma conclusão, mas não sei de que é preciso estar atento. É preciso ver se trata de algo regular ou de uma coisa que aconteceu esporadicamente. Lamentando todos os casos de morte, lamentando profundamente todos os casos de morte fetal ou de morte neonatal, é preciso reconhecer que se trata de um número relativamente pequeno, o que permite às autoridades de saúde fazer uma investigação muito aturada. Na experiência anterior, é assim que seguramente vão proceder. Devo dizer que tenho completa confiança técnica, profissional, humana no Presidente da Comissão de Saúde Materna e Infantil, o professor Alberto Caldas Afonso. O facto de dirigentes de ordens médicos acumularem cargos de direção técnica no Ministério da Saúde é outro assunto. Sobre isso não me perdo. Agora, do que eu não tenho nenhuma dúvida é sobre a competência profissional e sobre o brio cívico do professor Caldas Afonso, e não tenho nenhuma dúvida que isto vai ser estudado à exaustão. À exaustão quer dizer caso a caso. Isto vai ser possível rever caso a caso para perceber, para depois se perceber se de facto há temas que têm a ver com o que é que motivou cada um dos casos, e só depois é que se poderão tirar conclusões. Vamos ver, do ponto de vista da demografia em saúde pública, tudo joga a aumentar a dificuldade. A idade média das mães no nascimento do primeiro filho, a percentagem de partos a seguir aos 40 anos, tudo joga em desfavor do sistema. E, naturalmente, o facto de haver também hoje uma percentagem muito significativa de partos de mulheres que não são de nacionalidade portuguesa, o que não tem nenhum problema se as mulheres estiverem a viver cá e forem seguidas no sistema de saúde, mas terá um problema se as mulheres aterram para ter o parto, como aconteceu, aliás, com o caso que na altura teve um grande impacto público e que foi assim o motivo mais imediato da demissão da minha antecessora. Foi um caso desses. Foi uma senhora que aterrou com 37 semanas de gravidez, e entre ela e a família ninguém falava sequer uma língua com a qual fosse possível um diálogo, e, portanto, eu admito que tudo isto tem que ser estudado com muito rigor e sem alarmismos, e com grande rigor técnico. Sobre o tema, evidentemente, que o que seria desejável, eu vou talvez demorar um bocadinho mais nesta primeira resposta, mas a senhora Presidente, se me autorizar nisso, eu depois pouparei no tempo a seguir, porque talvez seja melhor responder cabalmente estas primeiras questões, e isso também introduzirá melhor o debate. Mas dizia eu, evidentemente que é indesejável que as maternidades deviam estar todas a funcionar 24 horas, 7 dias por semana. Não há nenhum outro padrão que fosse desejável. Em mim ainda ninguém me convenceu que, não sendo isso possível, que o método adotado pelo governo do qual eu fui ministro,
de anunciar com 3 meses de antecedência a rotação das maternidades, não era melhor que anunciar à quinta-feira o que é que vai estar fechado no fim de semana. Eu não me convido. Não, continua a haver maternidades encerradas, não é? Continua a haver. Estão mais maternidades encerradas que alguma vez tiveram em 2023. Nunca tinha acontecido, enquanto eu fui ministro, estarem encerradas ao mesmo tempo as 3 maternidades da Península de Setúbal. Nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido, ao mesmo tempo, estarem encerradas as 3 maternidades do Oeste, a saber, a de Abrantes, a das Caldas da Rainha e a de Santarém. Nunca tinha acontecido. Eu acho melhor, num cenário de escassez de recursos, estabelecer com antecedência um plano de rotação que é indesejável, mas acho que é melhor do que anunciar à quinta-feira o que é que vai fechar no fim de semana. Quer dizer, acho que é, do ponto de vista da previsibilidade das pessoas, acho pior, mas admito que haja quem pense de outra forma. Muito obrigada. Passo então agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD. A deputada Isabel Fernandes, 4 minutos. Muito obrigada, Senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, bom dia. Senhor deputado e ex-ministro Manuel Pizarro, bom dia. Agradecemos desde já a sua presença nesta comissão, assim como os esclarecimentos que nos deu e que nos possa dar nesta questão que reporta este período da sua governação. Este assunto é de enorme sensibilidade, já que foi discutido mais que uma vez com várias entidades e transcende os números e as estatísticas, porque reflete, no fundo, uma realidade e pode refletir uma tendência e fragilidades do sistema. Os dados da entidade reguladora, portanto, revelaram que em 2022 e 2023 verificaram 738 óbitos fetais e neonatais e um aumento de 36% entre os 2 anos, 2022 e 2023. E isto é aquilo que nos parece mais preocupante. Também o facto de ser Lisboa e Val do Tejo a apresentar aqui um aumento de 80% neste mesmo período. Adicionalmente, o INE também revelou que, um dado também importante para aquilo que têm sido as políticas na altura e agora, que 21,9% dos nascimentos em 2023 foram de mães estrangeiras, um aumento significativo face aos 16,7% de 2022. Estes números não são apenas indicadores de saúde pública, mas revelam fragilidades estruturais no sistema de saúde que se agravam sob a governação do Partido Socialista, incluindo o tempo em que o Dr. Manuel Pizarro liderou o Ministério da Saúde. Há questões que emergem destes números e nas quais nós incluímos realmente o enfraquecimento da resposta do SNS marcado pela escassez dos recursos humanos, já assumido pela sobrecarga de maternidade, especialmente nas regiões mais pressionadas, que foram estas de Lisboa e Val do Tejo. Desigualdade no acesso pré-natal, no acesso aos cuidados pré-natais, com impacto direto nas populações mais vulneráveis. E o impacto das gravidez de risco, que o Sr. Doutor também já disse, especial em mulheres com doenças pré-existentes ou idade avançada. Os especialistas também, como a Ordem e entidades, como a Ordem dos Médicos, identificaram alguns fatores críticos, como o fenómeno de turismo de saúde e imigrantes a chegar em estados avançados de gravidez sem acompanhamento prévio, que foi o caso que levou à admissão da sua antecessora, ou que foi a gota d'água nesse momento. Gravidezes não acompanhadas atempadamente no SNS e comprometem a detecção precoce de patologias fetais e o aumento de partos em casa, também ainda não referido, e que podem levar a situações de maior risco, por vezes fora do controle hospitalar. Senhor ex-ministro Manuel Pizarro, a governação socialista falhou em responder a alertas que eram específicos e que mostravam que o sistema já tinha muitas fragilidades e ignorou a necessidade de medidas eficazes para corrigir um rumo que já há muito tempo não podia ser ignorado. Permita-me colocar as questões que nos parecem essenciais. Durante o seu mandato, que medidas foram tomadas para monitorizar e responder ao aumento destes óbitos fetais e de que forma interpretou que isto poderiam ser alertas significativos para o enfraquecimento do sistema? Se foi garantido o estudo e a investigação de cada óbito, que neste momento estes resultados já podiam ser incluídos em medidas preventivas. E se considera que o modelo, penso que não, que já foi claro nisso, que o modelo de organização da época não teria contribuído para estes números, pronto, ficará. É imperativo responder.
O que acontece, nós vamos ter cuidado neste tema, naturalmente. O que não aceitamos é que temas como este, tendo em conta a ligeireza como alguns partidos tratam as questões desta sensibilidade, possam vir a ser associados ou conotados às medidas do atual Governo. E daí a importância de sublinhar que a degradação ou o enfraquecimento do sistema nesta área, inclusive tendo sido sensível para si, porque o senhor é Ministro neste contexto de fragilidade nesta área da saúde materna e obstétrica, que importância é que foi dada no sentido de atentar para estes números e mudar o rumo daquilo que já era muito visível na altura. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Eu pedia aqui ao Grupo Parlamentar do PS para fazer menos barulho, porque eu tive dificuldade em ouvir aqui a deputada Isabel Fernandes. Vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputada Sofia Andrade. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e saúdo o Dr. Manuel Pizarro, colega deputado, nesta sua vinda à saúde enquanto ex-ministro da Saúde. E, enfim, quero já deixar claro que nós entendemos bem o propósito da vinda do deputado Manuel Pizarro a esta comissão. E lamentamos que um assunto tão sério como é a mortalidade fetal infantil seja uma ferramenta de demagogia política, e eu explico o porquê desta situação. Porque o Partido Chega, que explotou, enfim, esta audição e que se diz interessado em perceber e avaliar as causas subjacentes ao aumento da mortalidade infantil, é o mesmo partido que, à partida, apresenta já as suas próprias conclusões. E que, na sua forma muito própria de estar na política, diga-se irresponsável e até pouco séria, Sr. Deputado, adianta independentemente do que possa resultar de qualquer audição, porque o fez e porque o disse, ou de qualquer relatório que possamos ter, que o aumento da mortalidade fetal infantil é culpa do Partido Socialista. Não sei se hoje o Sr. Deputado, enfim, se sentiu intimidado aqui com a presença do deputado Manuel Pizarro e, enfim, foi menos assertivo nas considerações que fez. No entanto, esta encenação, esta espécie de dança na chuva em dia de tempestade que o Chega aqui a fazer, em nada dignifica o nosso trabalho. E já agora diga-se também que esta postura da responsabilização do Partido Socialista vai sendo também adotada pelo PSD, ainda que às vezes de uma forma mais velada. A Sra. Deputada, quanto a isto, eu acho que a Sra. Deputada devia ter alguma calma nas suas declarações, até porque os dados do ano em que estamos ainda não são conhecidos e, portanto, se calhar era necessário ou era cauteloso terem algumas reservas naquilo que vão dizendo. Recordo então, Sr. Deputado, que nós temos ouvido em sede da Comissão de Saúde um conjunto de entidades de forma a que consigamos perceber, tanto quanto possível, as razões que podem estar subjacentes a este aumento da taxa de mortalidade fetal infantil. E em todas estas audiências, o que nos tem sido reportado é o facto de que precisamos de mais informações e de mais detalhes nos processos. Para quê? Para que possamos perceber esta contextualização dos dados que nos são apresentados e não façamos o que outros partidos fazem, que é tirar conclusões sem fundamento e conclusões adiantadas. E, portanto, este mesmo entendimento é também tido pelo Sr. Presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal, Dr. Nuno Clode, que diz que, enfim, os dados da forma como são apresentados não é a forma mais correta porque não estão desagregados. E, portanto, chegando aqui, nós sabemos que a entidade reguladora da saúde que detém a informação relativa à causa do óbito será ouvida nesta comissão na próxima sexta-feira e, portanto, nessa ocasião iremos conseguir perceber se há esta possibilidade de que esta informação mais detalhada nos seja apresentada e em que tempo. E, portanto, se agora não temos informação que nos permita compreender os números, temos, no entanto, a possibilidade e a responsabilidade de avaliar em cada momento o acesso aos cuidados de saúde ou a capacidade de resposta do SNS. Ora, o PSD, nas audições que resultaram deste requerimento, mostra-se sempre muito incomodado quando o Partido Socialista fala das medidas dedicadas às grávidas que constam do plano de emergência. E eu confesso que eu percebo o incómodo e até o embaraço que estas medidas em nada têm melhorado o acesso aos cuidados de saúde nem a resposta dos serviços. Mas expressam este incómodo dizendo que o PS não respeita o requerimento e que é limitado no tempo, ou seja, este requerimento refere-se ao passado. Portanto, vamos fazer este exercício que o PSD tem vindo a pedir de avaliar os cuidados de saúde até ao início de 24, sem prejuízo de fazermos o paralelismo com esta atualidade e estas considerações que lhe peço para fazer. Relativamente à avaliação de investimentos nos serviços, em 2023, convém aqui recordar, Srs. Deputados, que houve um investimento de 27 milhões de euros para obras
e equipamentos em 33 blocos de partos do país. Relativamente ao funcionamento dos serviços de urgência e ginecologia, ora, o Partido Socialista nunca negou que haviam constrangimentos, dificuldades, pelo contrário, nós sabemos bem os problemas com os quais o SNS se depara. Agora, o que vimos deste Governo da AD, com as medidas que, enfim, têm adotado, são mais 40% de urgências encerradas face a 2023. Termino, Sra. Presidente, dizendo também que falaram de cuidados de saúde primários, que são muito importantes. Ora, contrariamente a 2023 e nos anos anteriores, houve também um enorme atraso na contratação de médicos especialistas por responsabilidade única deste Ministério da Saúde. E, portanto, termino mesmo dizendo que há um conjunto de medidas, fazendo este paralelismo que o PSD tanto quer fazer, que, enfim, em nada vem a melhorar os cuidados que são prestados à população. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda. Deputada Marisa Matias, 4 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Manuel Pizarro, bem-vindo à Comissão do seu Parlamento, na realidade, para esclarecimentos em relação ao tempo em que era Ministro da Saúde. Já muitas questões foram colocadas e o Sr. Deputado também já teve a oportunidade de avançar com várias explicações e, portanto, eu creio que posso passar para um outro tipo de questões e que têm a ver com o conhecimento que tem da realidade enquanto exerceu essas funções. Porque, como disse, e bem, que temos variações nestes números. Portugal continua a ser, apesar de tudo, um dos países em que estes números evoluíram da melhor forma, o que não significa que não devemos deixar de dar atenção ao que se está a passar e que também, penso eu, não podemos ignorar os aumentos que têm havido, em particular o aumento que se registrou em 2024, e esta é uma questão, se ele, no seu entender, pode também estar relacionado, digamos, com o sintoma de stress a que está exposta a saúde materno-infantil em Portugal. Depois, creio que não se pode ignorar também que este aumento de 2024 poderá também estar relacionado com todo o caos que tivemos nas urgências e em particular o que vimos acontecer nas urgências ou maternidades, com as notícias recorrentes de grávidas que não conseguiam aceder aos serviços, e sobre isso todos e todas fomos acompanhando. Mas o Sr. Ministro, na sua resposta ao requerimento inicial para esta Comissão, disse que em relação às gravidezes e, portanto, às situações que havia com mulheres estrangeiras, que não haveria nenhum problema de maior desde que elas fossem acompanhadas. Outra coisa seria, por exemplo, aterrar para vir diretamente para uma maternidade e depois poder ter, obviamente, problemas, porque não há o conhecimento daquele caso, nem do acompanhamento daquele caso. E, portanto, a esse respeito, eu gostaria de lhe perguntar, tendo em conta, como disse, a experiência que tem nesta pasta e os conhecimentos que tem, os contactos que foi estabelecendo, o que é que entende que poderá afetar a este respeito a proposta que está agora colocada em cima da mesa depois dos votos favoráveis do Chega, aliás, proposta do Chega, votos favoráveis do PSD e do CDS, de excluir imigrantes que não estejam regularizados do Serviço Nacional de Saúde. Porque parece-me que se torna muito evidente que uma medida como esta, sim, vai aumentar o número de mulheres e de gravidezes que não serão acompanhadas no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, poderá aumentar também potencialmente, parece-nos a nós, o número de complicações que possam surgir. E, portanto, não é a admissibilidade numa situação de urgência ou um parto numa situação de urgência que vai eludir o facto de não ter havido nenhum acompanhamento destas gravidezes. E, portanto, se sim, e apesar de parecer que se quer limpar, digamos assim, estas pessoas dos registros, das estatísticas, dos dados oficiais, porque depois também não sabemos muito bem como é que estes dados vão ser contabilizados, mas a questão é se não lhe parece que isto sim poderá pôr em causa aquele que é o trabalho que tem sido feito nesta matéria e, portanto, reforçar muito o risco associado a gravidezes não acompanhadas e, sim, nesse caso, podemos estar a trabalhar ativamente para o aumento da mortalidade infantil. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Senhor Doutor tem 12 minutos para a resposta.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas questões, senhoras e senhores deputados. Senhora deputada Isabel Fernandes, eu acho que nós temos mesmo que olhar com todo o detalhe para todos os problemas que existem, e os problemas da mortalidade fetal e da mortalidade infantil têm que ser vistos com um grande rigor. Agora, não vale a pena fazer uma grande atuar da política a esse respeito. Eu vou repetir, porque eu acho que a senhora deputada ouviu. Para a história vai ficar que os 5 melhores anos de mortalidade infantil em Portugal são 2020 e 2021, 2,4. 2023, repito, e 2010, 2,5, e 2022, 2,6. Eu repito, puxam aí o Pordata e vêm os resultados da mortalidade infantil. Portanto, dos melhores anos de sempre, 4 dos 5 são os últimos 4 anos. Portanto, é difícil dizer que está em degradação um sistema que produziu em 2020, 21, 22 e 23 4 dos melhores resultados de sempre. Ora, isso significa isto que nós não devemos prestar atenção aos pormenores, às coisas que correm mal, ao aumento da mortalidade fetal numa região? Claro que temos que prestar atenção, temos que estudar com todo o rigor. Agora, esse estudo é feito no plano técnico, esse estudo é preciso. Uma das grandes vantagens deste país, olha, essa vantagem deve-se, em primeiro lugar, a um grande membro do governo, um médico, que é do PSD. Eu sei que o PSD agora baniu praticamente da história, nunca falam dele, esqueceram-se dele, chama-se Albino Aroso. Esse senhor é que montou, no início da década de 90, um sistema de comando técnico, que não é de comando político, é um sistema de comando técnico. E eu acho que é preciso respeitar esse sistema de comando técnico. E é preciso interferir o menos possível nesse sistema de comando técnico. Porquê? Porque ele tem provado que funciona. Ao longo das décadas, Portugal, se há área em que compara bem no plano internacional, é mesmo na área da saúde materna e infantil. Nós não devemos, e com isto até já fiz, uma manifestação de confiança, que pelos vistos não é partilhada por todos, pelo menos no mesmo grau, na atual Comissão Nacional de Saúde Materna e Infantil e na capacidade técnica e profissional do professor Caldas Afonso. São mesmo eles, com esses dados, que vão fazer essa análise com todo o detalhe e têm que ser feita. Isto dito, que medidas é que foram tomadas? Primeira medida, mais decisiva de todo, o aumento da formação de profissionais. Porque o tema decisivo é como é que se lida num sistema que atingiu, nos últimos anos, um elevadíssimo número de reformas de médicos de obstetrícia. Ora, nós aumentamos a formação de internos de obstetrícia no internato, começou em 2023, começou a 1 de janeiro de 23 e começou a 1 de janeiro de 24. E dou-lhe a notícia, senhora deputada, que já diminuiu outra vez o número nos que começaram em 1 de janeiro de 2025. Já diminuiu outra vez, portanto, já voltaram aos números anteriores. Portanto, o que nós fizemos, depois, é aumentar a formação de profissionais. Segundo, é preciso debater o tema da dotação de recursos humanos necessária para cada equipa. Felizmente, já depois de eu ser ministro, a Ordem dos Médicos veio reconhecer que se podem fazer acertos na dotação dos profissionais das equipas, reduzindo a dotação de profissionais das equipas e facilitando a constituição das equipas. Eu acho isso uma boa notícia, até porque faz mais sentido na comparação do benchmarking internacional. Terceira medida, requalificar as maternidades. Aquele programa de requalificação das maternidades a que a senhora deputada Sofia Andrade se referiu, é um programa que, no fundo, quer fazer uma coisa simples. É estender ao país todo o que nós já tínhamos feito na área do Porto, onde, se a senhora deputada tiver ocasião de visitar ou o Centro Materno Infantil, ou a ala pediátrica do Hospital São João, ou a nova maternidade do Hospital de Gaia, a senhora deputada viu maternidades que não têm nada a ver com as condições físicas, não estou a falar da qualificação das equipas, que felizmente é uniforme no país todo, com as condições físicas, de comodidade, de conforto que têm as maternidades, por exemplo, muitas das que existem na região da Grande Lisboa, e até chama a atenção para que já este ano, muito pouco tempo depois da tomada de posse do novo governo, foi possível inaugurar a nova maternidade do Hospital de Santa Maria. E acho que a senhora deputada acreditará que a obra não terá sido feita em 3 meses. Estamos a falar de uma obra de 3,5 milhões de euros que foi feita para tratar de uma maternidade que tinha péssimas condições infraestruturais para uma maternidade digna do século XXI, e isso é muito importante. E há uma outra área que é muito relevante. Eu reparei que nenhum dos seus deputados referiu um dado que acho que é muito interessante do estudo de monitorização da ERS, que é a percentagem absolutamente escandalosa de cesarianas que ocorrem no setor privado e o número de partos que ocorrem em algumas das maternidades do setor privado. Eu deixei pronto, entendi que, estando o Governo já em gestão, não ia fazer, uma medida para tornar iguais as condições técnicas exigíveis às maternidades do setor privado e social às maternidades do setor público, porque elas não são iguais, são bastante distintas. Vamos ver, o que me interrogo é isto. É que isto também tem que ser debatido. Num debate na campanha eleitoral, o senhor deputado e meu amigo e colega de profissão, o Dr. Miguel Guimarães, esgrimiu
esgrimiu num sentido pacífico, não estou a acusá-lo de nenhuma agressividade especial, um livrinho, que é o livrinho do professor Miguel Gouveia, sobre a hospitalização privada em Portugal. E até demonstrou nesse debate que eu tinha lido. Portanto, há de ter lido, que eu tinha lido com atenção. E há de ter lido uma coisa que o professor Miguel Gouveia, insuspeito de qualquer simpatia, de qualquer preconceito contra o setor privado da saúde, o professor Miguel Gouveia, fazendo, aliás, apelo a um trabalho de um outro especialista em área da economia da saúde, o professor Pita Barros, chama a atenção para que é preciso investigar se não há interesse económico e legítimo envolvido na percentagem absolutamente inadmissível de cesarianas, de partes por cesariana no setor privado. Os seus deputados têm neste relatório que é o motivo desta audição. Eu até acho que há sítios que é difícil chamar a esses sítios maternidades ou salas de partos. São blocos operatórios para fazer cesarianas, porque há casos em que 100% dos partos são por cesariana. Eu acho que esse assunto, eu espero que esse assunto também seja debatido. Porque esse assunto é um assunto muito relevante, porque todos podemos estar em desacordo sobre qual é o modelo exato em que se deve combinar a iniciativa privada na saúde com o Serviço Nacional de Saúde. Podemos não estar, mas uns preferirão, como o Partido Socialista, que seja mais numa visão de complementaridade, outros preferirão que de todo em todo não haja privado, outros preferirão um regime concorrencial. Mas mesmo, Sra. Deputada, quem preferir um regime concorrencial, Sra. Deputada, mas mesmo, veja, por hipótese, ainda assim há de defender que as regras sejam iguais. Sempre para haver concorrência, as regras têm que ser iguais. Eu deixei pronto um diploma que estabelecia 2 regras. Primeira regra, não poderia haver maternidades com menos de 700 partos. A exceção eram, naturalmente, os distritos da zona interior, onde a questão de acesso das pessoas impediria o acesso das pessoas. Estou a falar de Bragança, Guarda, Castelo Branco e Porto Alegre. Nesses locais haveria uma exceção. E depois não seriam permitidas maternidades que persistentemente tivessem mais de 50% dos partos por cesarianas. E 50% é um número muito generoso, porque na comparação com o Serviço Nacional de Saúde, que faz os partos mais complexos e ainda assim só tem 32% tem 32% de cesarianas, ou com as recomendações do OMS que reclamam 25%. É que essa concorrência absolutamente desleal é uma das razões pelas quais, nomeadamente em Lisboa e Val do Tejo, o Serviço Nacional de Saúde tem tantas dificuldades em operar as maternidades públicas. E eu acho que esse tema... eu deixei esse diploma pronto. Talvez se possa perceber porque é que esse diploma não teve seguimento. Finalmente, nós procuramos criar previsibilidade no funcionamento do sistema. Isto é, não sendo possível que todas as maternidades sejam a funcionar em permanência, nós entendemos que era melhor haver um calendário estabelecido com antecedência do que haver medidas avulsas, e devo dizer-lhe, Sra. Deputada, considero um erro absoluto a ideia de que cada hospital ou cada OLS toma conta do horário de funcionamento da sua maternidade, porque isso, aliás, conduziu já a problemas que, repito, nunca tinham acontecido em 2023, que é o problema de, ao mesmo tempo, fecharem as 3 maternidades da Península de Setúbal, ao mesmo tempo fecharem as 3 maternidades da região oeste. Se for cada uma a tomar conta da sua agenda, isso pode acontecer. Se houver uma agregação, acontece com muito menos probabilidade. Repito, em 2023 isto nunca aconteceu. Finalmente, o tema das pessoas que vêm do estrangeiro. É que é mesmo preciso distinguir as duas realidades. E eu temo que a proposta que esteja em debate, da alteração da Lei de Bases de Saúde, seja mesmo perversa. Eu vou explicar porquê. Porque essa proposta não impedirá o acesso das pessoas que aterram com 37 ou 38 semanas de gravidez, de recorrerem ao serviço, de acordo com uma definição humanitária, com a qual todos estamos de acordo, que é um tratamento de urgência. A senhora chega em vésperas de trabalho de parto e vai ser naturalmente atendida. Portanto, não resolve o problema que é complexo. E, ao mesmo tempo, pode fazer com que, em certas circunstâncias, pessoas imigrantes que já residem em Portugal tenham receio ou sejam impedidas de recorrer ao sistema de saúde. O que quer dizer que lá irão quando estiverem em situação de emergência. Ou na situação de emergência é quando, em vez de recorrer ao sistema de saúde, quando estão com uma gravidez de 7 ou 8 ou 9 ou 10 semanas, vão recorrer ao sistema de saúde quando estiverem numa situação de urgência, isto é, quando estiverem nas vésperas do trabalho de parto. Bem, vamos ver, é que é preciso, do meu ponto de vista, nós temos que fazer alguma coisa com o problema do turismo de saúde abusivo. Temos que fazer alguma coisa. Agora, o alguma coisa é tratar disso, do meu ponto de vista, não no plano do sistema de saúde, mas no plano do sistema de informação e de segurança interna. Eu acho que é nesse sistema que tem que se tratar. É aí que tem que se investigar se há ou não há redes que promovem esta atividade. Eu até estou convencido que há.
Mas é preciso investigar nesse plano. Eu acho que não vai ser o sistema de saúde resolver isso. Esse assunto tem que ser resolvido no sistema de segurança e de informações e não no sistema de saúde. Tentar deslocar isto para o sistema de saúde, além do ponto de vista ser errado, do ponto de vista humanitário, veremos rapidamente que vai ser completamente ineficaz e até pode agravar as circunstâncias. Eu dou outro exemplo que já não tem nada a ver com saúde materna. Um cidadão que é um imigrante irregular começa a ter tosse persistente ao fim de uma semana. De acordo com as novas regras, ele não tem acesso ao Serviço Nacional de Saúde. E vai andar por aí a espalhar. Se a doença que estiver por trás for uma tuberculose, vai andar por aí umas semanas ou uns meses a espalhar a doença até que isso... Eu não consigo perceber qual é a lógica disto. Mas isto que eu estou a dizer está na literatura internacional amplamente escrito. Eu não se zanguem comigo, quer dizer, arranjem um argumento contrário, quer dizer, não vão, do meu ponto de vista, isto não vai resolver o problema e tem até riscos perversos do ponto de vista da saúde, porque, finalmente, duas notas. Eu não tenho... o que eu disse não diaboliza o tema das cesarianas. A cesariana é uma intervenção médica absolutamente indispensável e que o aumento da idade média das gestantes vai tornar absolutamente indispensável em muitos casos, e até assim, aí admito que o facto de senhoras que estão em trabalho de parto serem obrigadas a deslocações maiores aumentará até o número de casos em que isto vai ter que ser feito. Agora, o que eu tenho que diabolizar é que se aceite de bom grado que haja maternidades que persistentemente fazem 60%, 70%, 80% de partos por cesariana, ou até 100% de partos com cesarianas, com isto completamente oculto do debate político. Acho qualquer coisa de estranho nisto. Até porque a conclusão de que o aumento da mortalidade fetal se deve ao Serviço Nacional de Saúde, eu li o relatório de notícias, nem está lá qual foi o sítio onde ela ocorreu. Portanto, não é um suponhamos, porque não é uma suposição, porque não está lá escrito que foi no Serviço Nacional de Saúde que isso ocorreu. É algo que é preciso estudar com detalhe. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Vamos dar início à segunda ronda. Tenho aqui a inscrição que será o deputado Miguel Guimarães, do Grupo Parlamentar do PSD, fazer a segunda ronda. Tem 1 minuto, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado, Dr. Manuel Pizarro, caro amigo. Eu não estava para fazer a intervenção, mas vou dar aqui 2 ou 3 notas. É evidente que não consigo falar em todas as coisas que gostaria de falar. Vai olhando para o tempo, faça-me um sinalzinho. Mas gostava de dizer 2 coisas fundamentais. Primeiro, relativamente aos melhores resultados de sempre. Estes foram os melhores resultados de sempre e os próximos vão ser os melhores resultados de sempre. Isto é, o que a medicina tem mostrado no nosso país é que a evolução da qualidade dos profissionais e da medicina leva a que se façam cada vez mais atos, porque cada vez são menos invasivos, e leva a que se faça também, leva a que se tenha também mais qualidade naquilo que é feito. Nós podemos comparar várias doenças. Estamos a falar desta, mas podemos falar de outra. Só deixar esta nota. A seguir, deixar aqui uma pergunta ao Dr. Manuel Pizarro, que é a questão do encerramento das maternidades. Foi feito um trabalho magnífico no tempo do Governo Socialista na área metropolitana do Porto. Porque é que isto que aconteceu, que é não termos necessidade de tantas maternidades abertas durante a noite, não foi feito na área metropolitana de Lisboa. Porquê? Porque esta é uma questão que eu acho que resolveria alguns destes problemas e porque muitos destes encerramentos de facto não têm impacto, porque nós, se calhar, não precisamos de tantas maternidades abertas durante a noite. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Deputada Sofia Andrade, do Partido Socialista, 1 minuto, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Dr. Manuel Pizarro, reitero os meus agradecimentos até pelas informações que nos prestou. Enfim, dizer, em face daquilo que foram as declarações do deputado Miguel Guimarães, quando nos fala de aumento do encerramento das maternidades, eu reitero aquilo que já disse no início. Acho que o PSD devia ter alguma calma e alguma cautela quando fala de encerramento de maternidades e de serviços de urgência, porque parece que se esquecem que durante os últimos 10 meses em que foram governo, houve um aumento de mais 40%. Está bem, mas o Sr. Deputado falou no encerramento das urgências. O Sr. Deputado pode dizer o que quer e eu posso dizer o que quero também.
Portanto, o Sr. Deputado veio aqui dizer que está preocupado com o encerramento das maternidades. Pois bem, tem agora a oportunidade não de continuarem a aumentar o número de maternidades e de urgências que estão encerradas, mas sim de fazerem alguma coisa a mais e que, enfim, consiga resultados melhores do que aqueles que têm sido conseguidos até agora. Porque, já no passado sempre teve um problema com esta palavra da previsibilidade, porque achavam isto, quando dizíamos que anunciarmos com antecedência as maternidades que iam estar encerradas, achavam que isto da previsibilidade é um bicho-papão, mas o que é isto que aí vem? O que é certo é que a estratégia que o PSD decidiu adotar, eu termino, Sra. Presidente, não é a melhor. Agora informam com 2, 3 dias de antecedência, mas no passado chegaram a nem informar. As pessoas chegavam à porta das urgências e estavam encerradas. E, portanto, isto Obrigada, Sra. em nada Deputada. melhora os cuidados de saúde que são Muito prestados. obrigada. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Deputado Rui Cristina, 1 minuto. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero agradecer aqui os esclarecimentos do Dr. Manuel Pizarro, embora tenha tentado debolizar a proposta de lei do Chega para a alteração de bases. Existe aqui um fenómeno crescente de acesso indevido do SNS por indivíduos que não têm qualquer ligação a Portugal. E mesmo o Sr. Doutor disse aqui que essas grávidas que chegam, que aterram em Portugal sem qualquer acompanhamento, muitas delas sendo gravidezes de risco, acabam por aumentar também aqui estes índices, estes números de mortalidade. Agora, relativamente, embora nós estejamos aqui num espaço público, o requerimento do Chega é apolítico, porque estão explanados os dados da mortalidade fetal e infantil, foram enunciados, foram explanados também no relatório de monitorização para o acesso e atividade dos prestadores de cuidados de saúde da obstetrícia, da ERSE, entidade reguladora da saúde, e neste relatório está implícito que a mortalidade fetal e infantil cresceu de 30% de 2022 para 2023. Ou seja, isto é um aumento significativo, que levanta aqui verdadeiras preocupações. Já foi corroborado pelos especialistas, pelo especialista Caldas Afonso, pela Ordem dos Médicos, pela Ordem dos Enfermeiros. Por isso, digo à senhora deputada do Partido Socialista, que continua acerrimamente a tentar desviar o intuito destas audições, porque está balizada pela sua cegueira ideológica. Senhora deputada, é urgente a análise destes dados, de modo a que se inclua aqui uma estratégia para combater. A sua maneira de ser nestas audições é que não é correta. Temos que continuar a investigar o porquê do crescimento destes dados. É tão simples quanto isto. Senhores deputados, Senhor Deputado Rui Cristina, Senhor Deputado Rui Cristina, vamos prosseguir. Como diz o nosso Presidente, tomaram um pequeno almoço muito enérgico hoje. Vamos prosseguir, se faz favor. Vamos prosseguir. Podemos prosseguir? Deputada Marisa Matias, 1 minuto. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito rapidamente, para voltar à questão inicial, o Dr. Manuel Pizarro já respondeu, Sr. Deputado, mas como volta-se a colocar esta questão de que o turismo de saúde pode, obviamente, é o que está a ser dito, pôr em causa os números relativos a estes dados e ao aumento da mortalidade e, portanto, à falta de resposta. Mas a verdade é que a proposta que foi aqui apresentada, isto em resposta também ao que o Sr. Deputado Rui Cristina acabou de dizer, a proposta que foi apresentada pelo Chega e que foi votada favoravelmente pelo PSD e pelo CDS, não retira do Serviço Nacional de Saúde as grávidas que possam estar a aterrar. Não retira. A vossa proposta, teoricamente, é para o turismo de saúde, mas estas situações, e que são situações graves, não são retiradas do Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, pode retirar, sim, imigrantes que trabalham aqui em Portugal. Pode retirar e que têm as gravidezes acompanhadas. Aliás, não é por acaso que o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos disse que sobre esta matéria, e eu termino, que ela coloca em causa questões éticas e deontológicas óbvias, mas que também coloca em causa o acesso à saúde e a saúde pública. O Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, não sou eu. Portanto, obviamente, parece-me evidente também poderá em causa a saúde materna e infantil. Muito obrigada. Senhor Deputado, Sr. Dr. Manuel Pizarro tem 4 minutos para a resposta final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas questões. Eu, verdadeiramente, questão de novo, foi colocada muito bem pelo Sr. Deputado Miguel Guimarães, de saber se a boa alternativa à rotação do funcionamento das maternidades não havendo recursos humanos para todos seria o encerramento de algumas maternidades e a concentração dessas maternidades. Eu só chamo a atenção que eu já elogiei o professor Albino Aroso, que foi secretário de Estado de um governo do PSD, que na altura, com a sua Comissão Nacional de Saúde Materna e Infantil, promoveu o encerramento de 140 salas de partos. Junto a esse elogio, a segunda grande figura da saúde materna e infantil no nosso país, o professor Correia de Campos, que no início deste milénio, em 2005, 2006, fechou mais 10 salas de partos. E o país, os resultados em matéria de saúde materna e infantil só melhoraram. Aliás, tudo isso foi sempre enormemente criticado pelas oposições. Na altura, eu já era deputado quando houve esses encerramentos em 2005 e 2006. Faço a justiça de saber que o Dr. Miguel Guimarães não participou em nada disso, mas o que aqui se ouviu da parte da então oposição, nomeadamente quem está hoje no governo, claro que nunca mais nenhuma reabriu, que era a demonstração clara de que esse encerramento estava certo. Agora, o problema que nós nos colocamos, nós estudamos isso muito atentamente. O problema que se coloca é este. Vamos ver. Todos preferiríamos que na Península de Setúbal houvesse uma maternidade que estivesse sempre a funcionar, 24 horas por dia durante 7 dias, é melhor do que 3 que funcionam rotativamente. Acho que é evidente. O problema é que a redotação de recursos humanos da maior parte destes serviços de obstetrícia faz com que uma grande parte, a maioria dos profissionais, com toda a certeza, no Barreiro e em Setúbal, e não garanto em absoluto que seja assim no Garcia da Horta, mas é próximo disto, é que há mais obstetras com idade para serem dispensados de fazer urgência, se quisessem, do que obstetras abaixo dessa idade. E nós não encontramos nenhuma disponibilidade desses nossos colegas que ainda se continuam a dispor, esses médicos, a manter as maternidades em funcionamento em alguns dias, não encontramos nenhuma disponibilidade dessas pessoas fazerem serviço nos outros locais. Portanto, o encerramento conduziria... Mas o encerramento conduziria a sobrecarga dos outros sítios, sem aumento de recursos humanos. E, aliás, eu presumo que é também por isso que o atual Governo não fez nada disso, presumo eu. Sendo que eu nem sequer, o tema do encerramento, eu nem sei se é possível encerrar uma maternidade à noite, porque o trabalho de parto começa quando começa, eu acho que quer dizer, e vão ver, quando nós dizemos hoje que uma maternidade está encerrada, está lá 1 ou 2 obstetras. É preciso que os portugueses saibam isso. As que estão encerradas têm um obstetra ou 2. E, aliás, é isso que a Ordem dos Médicos agora fez, e bem... É dizer que, estando lá um obstetra ou 2, há serviços que podem ser prestados. E bem, que não tinha feito antes. Portanto, eu fico satisfeito porque, às vezes, a pedagogia também demora tempo a produzir efeito. Eu andei a dizer, tempos seguidos, que isto era possível, que não é possível dizer que um sítio onde há 2 obstetras não pode atender, pode atender evidentemente numa dimensão diferente de um sítio onde estão 3, mas pode atender alguns serviços, e é isso que mesmo assim em alguns sítios está a acontecer, sendo que mesmo assim os dados de 2024 são, do ponto de vista do encerramento dos serviços, não têm qualquer comparação com os de 2023, são muito piores. A comparação são muito piores, repito, não há nenhum caso em 2023, podem verificar, das 3 maternidades da Península de Setúbal encerradas ao mesmo tempo, não há nenhum caso em que a maternidade de Santarém, de Abrantes e das Caldas da Rainha tenham estado encerradas ao mesmo tempo. Bem, não há nenhum caso em que a maternidade tenha encerrada, como esteve em Leiria, durante 3 semanas seguidas, que as senhoras até foram ter os partos ao Centro Materno Infantil do Norte, com grande satisfação delas, claro, porque a qualidade do serviço é tão boa que foram, eu tenho muito orgulho de ter estado associado a essa obra desde o início, de ter feito essa obra, de ter ajudado a fazer a obra do Centro Materno Infantil, como ajudei a fazer a obra da ala pediátrica, para não dizerem que eu só ajudei a fazer obras que sejam do Porto, também ajudei muito a que se fizesse a nova maternidade do Hospital de Santa Maria aqui em Lisboa, que também é muito importante. Isso. Muito bem. Há um comentário muito... Eu não vou voltar ao debate sobre a Lei de Bases da Saúde, que acho que é um belo debate que se devia fazer com maior... Está-se a deslocar para o sistema de saúde um problema que, a poder ser combatido, é no sistema de segurança interna, não é no sistema de saúde. E que no sistema de saúde, eu tenho pena de não conseguir convencer os seus deputados do contrário. No sistema de saúde não há qualquer hipótese das regras terem o efeito que porque eu imagino que os seus deputados estão de boa fé nisto, já querem que isto tenha um efeito positivo. Não vai ter, porque todos os casos de urgência vão ser atendidos na mesma. Todos os casos que não são de urgência vão ser atendidos quando forem de urgência, porque nos sistemas de saúde é fácil, quando nós não tratamos das coisas. Vai ver, quando não se acompanha uma gravidez desde o início, há um dia
em que a gravidez passa a ser um tema de urgência médica, o dia do parto. Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Pizarro, ex-Ministro da Saúde. Dou por terminada esta audição, agradecendo uma vez mais a disponibilidade do Dr. Manuel Pizarro. Possivelmente iremos voltar a este tema quando tivermos os dados do último ano. Dou por terminada este ponto da reunião. Muito obrigada. Vamos fazer uma pausa de 5 minutos, até às 10, para a próxima audição.